existe alguém aí que lança tropeço aos filhos de Israel? Quem que falou esta palavra? Essa palavra foi dita pelo Senhor Yehoshua, a igreja de Pérgamo. Conheço as tuas obras, seu trabalho, nós vamos estar lendo. Sei que aonde está é o trono de Satanás, mas tenho alguma coisa contra ti. Alguém aí em vosso meio guarda a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço aos filhos de Israel. Estão ouvindo? Nós vamos estar lendo Apocalipse 2,14. Talvez um versículo antes e talvez um versículo depois, que é o versículo 16, para nós entender bem a palavra de Deus. O Senhor Yehoshua, que disse que combaterá esse povo com a espada da sua boca. E o que é a espada da sua boca? A palavra de Deus, a verdade. A verdade combate a mentira. Então nós vamos estar lendo. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 2:14 para nós entender a palavra de Deus. Vamos ler só a parte A do versículo. Já vai dar para nós entender o parecer da palavra de Deus. Apocalipse 2:14. Na Bíblia normal, acompanha aí. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Você entendeu? Olha só. Ele não só jogava, mas ele ensinava. Aqui se trata de um homem que conhece Israel. Balaão conhecia Israel. Balaão sabia como guerrear contra Israel. E qual que o tropeço? Qual o tropeço? O tropeço é que Balaão ensinou aquele rei. Faz eles pecar e depois vocês vão vencer a guerra. Estão ouvindo? Porque Balaão conhecia Israel, conhecia o Deus de Israel. Ele sabia tudo ali dentro de Israel. Mas ele lançava tropeço aos filhos de Israel. Estão ouvindo? Então essas coisas existem desde o princípio. Desde do princípio. Vamos ler também um versículo antes, o que o Criador fala para esse povo aqui de Pérgamo. Eu sei das tuas obras, que é um povo que tem obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retém o meu nome. Você mora onde está o trono de Satanás, mas você retém o nome de Deus. Olha só a importância. Você retém o meu nome e não negaste a minha fé. Quer dizer, tem o nome e tem a fé. Quando fala da fé, é aquela fé que uma vez foi entregue aos santos. Este mesmo livro sagrado, no livro de Tiago, fala dessa fé que uma vez foi entregue aos santos. Você entendeu? Então é essa fé que deve ser observada. Porque aqui não prega igreja, aqui não prega a política, você entendeu? Mas apenas fala a verdade. Apenas aqui é a espada que sai da boca de Deus para ferir a injustiça, para ferir a mentira, para ferir
usurpador que está no lugar errado. Você entendeu? Isso nós temos que falar, porque nós somos testemunha de Deus na terra. Porque o próprio Deus disse, vós sereis minhas testemunhas. E a testemunha de Deus tem que falar contra as injustiças desse mundo. Você entendeu? Tem que falar. E quantos tropeços contra Israel? Você vê o que um governo maligno faz em uma nação? Diz que até 79, o Irã, amiga de Israel em todos os sentidos. Parceria, turismo, área militar, ciência. Amigos, mas entra um governador maligno. Eu não digo que destruiu a nação, porque 80% do Irã é contra esse regime. É igual ao Brasil. 80% não apoia esses homens malignos que tomaram as eleições aqui no Brasil com essas urnas eletrônicas. 80% não aceita isso. Você entendeu? 80%. Eu não estou aqui fazendo política. Eu não estou falando de A e B. Eu estou falando da injustiça. Você entendeu? Estou falando da injustiça. Da injustiça que foi feita aqui dentro do Brasil. Isso não é fazer política. Você entendeu? Fazer política é eu ir na sua casa e falar, vota aqui no meu candidato. Você entendeu? Ou eu usar o canal que é para o nome sagrado e falar, vota aqui no meu candidato. Isso é fazer política. Mas eu falar a injustiça, o crime que eles fizeram, não. Você entendeu? Porque os Estados Unidos já está com todas as provas na mão, para jogar na mesa, que as eleições do Brasil foram fraudadas, foram roubadas. Você entendeu? Então isso eu tenho que falar. Você entendeu? Eu não posso fazer política, eu não posso pedir dinheiro aqui, eu não posso. Você entendeu? Porque aqui é um canal que se prega a salvação. É um canal que fala que se nós invocar o nome do Senhor nos últimos dias, nós vamos ser salvos. Que é assim que está escrito na Sagrada Escritura. Você entendeu? Então as coisas estão acontecendo. Você entendeu? Eles, a vida inteira, de 79 para cá, que entrou esses homens malignos, eles doutrinando as crianças, doutrinando o povo, vamos destruir Israel. Vamos fazer a bomba atômica para destruir Israel. Você entendeu? E olha só, em 3 dias de guerra estão praticamente destruídos. Em 3 dias de guerra. E os ataques de Israel são ataques estratégicos. São ataques em bases militares, em fábricas de drone, em fábricas de mísseis. Entendeu? Então são ataques estratégicos. Agora, o ataque do Irã não. Teve ataque do Irã em Israel que já matou árabe. Você entendeu? Então não é ataque estratégico. Ele joga o míssil. Ele joga o míssil e cai aonde cair. Você entendeu? Até eu estava pensando, né? E se joga um míssil lá em Israel e cai lá naquele templo deles, lá, aquele templo que está no lugar que era o templo do Criador aqui no passado, porque eles jogam assim, eles não têm base, eles não têm estratégia, você entendeu? Mas não, Israel cresceu ali na guerra, Israel é formado ali na guerra, que Deus capacitou Israel para guerrear, você entendeu? Então é isso que está acontecendo ali. Outra coisa que aconteceu, os cientistas nucleares, com certeza da Rússia, da China, esses lixos comunistas ali, reunidos para montar a bomba atômica para jogar em Israel, jogar tropeço em Israel. Você entendeu? O que aconteceu com esses cientistas? O carro deles explodia
ia pegar o seu rádio comunicador para falar, o rádio explodia aqui na cara deles, você entendeu? Então é uma guerra de estratégia, você entendeu? Então esses cientistas nucleares já estão todos mortos dentro do Irã, entendeu? Eles foram para o Irã para construir a bomba atômica. E a imprensa diz que ele já tinha urânio para fabricar de 9... uma parte da imprensa fala 9 bombas atômicas e outra parte da imprensa fala 15 bombas atômicas. E olha agora outra descoberta. Isso a imprensa não vai falar para vocês, entendeu? Porque a imprensa é paga para enganar as pessoas, entendeu? É paga para mentir, é paga para idiotizar pessoas, entendeu? Mas olha o que os Estados Unidos está descobrindo. Aqueles 2 navios do Irã que veio no Brasil, veio buscar o urânio do Brasil. Você entendeu? Porque o urânio é uma coisa muito rara, que não é igual chuchu que tem em todo lugar. O urânio é raro. E o Brasil é um dos poucos países que produz esse urânio, que tem esse urânio, entendeu? Então, os Estados Unidos já está quase provando que aqueles 2 navios do Irã que veio porque vieram festejar, entendeu? Vieram festejar o roubo das eleições aqui no Brasil. Vieram com 2 navios, mas com 2 navios no tamanho de um campo de futebol, entendeu? Navios grandes. Então os Estados Unidos já está quase provando também que o urânio, a bomba atômica que ia para ser jogado no Israel de Deus, lá, o urânio ia sair de dentro do Brasil aqui, através desses homens malignos aqui dentro do Brasil, entendeu? Então os dias dos homens malignos do Brasil está contado. Isso a imprensa não vai falar para vocês, você entendeu? Mas o irmão Nilson tem que falar, custe o que custar, nem que custe a minha vida. Mas eu tenho que falar a verdade para vocês. Os homens malignos do Brasil estão com o dia contado. Não pelas minhas mãos, mas pelas mãos do Deus Criador. Porque aquele que se levanta contra Israel, vocês sabem o fim dele. Aquele que é inimigo de Israel, vocês sabem o fim dele. É amaldiçoado por Deus. De acordo com aquele versículo de Gênesis 12, versículo 3. Um contato direto do Criador e Abraão. Abraão, eu vou abençoar aqueles que te abençoam, mas eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Entendeu? Então não é palavra minha. Entendeu? Eu trabalho sobre a palavra de Deus. Eu dependo desse Deus também. Entendeu? Deus é tudo na minha e na nossa vida. Nós vivemos o quê? Vivemos pela fé. Porque a palavra diz que nos últimos dias nós iríamos viver pela fé. Você entendeu? O povo de Deus na terra ia permanecer pela fé nos últimos dias. E é assim que nós acreditamos. Então, são 2 coisas que os Estados Unidos já provou. As eleições fraudadas e agora está provando o urânio das 15 bombas atômicas que era para jogar em Israel, para destruir Israel. O urânio saiu do Brasil. Você entendeu? É só provar e jogar na mesa e acabar com esses homens malignos que lançam tropeço contra Israel de dentro do nosso país. Porque o nosso país não é um país de pessoas ruins. São meia dúzia de homens malignos que levantaram, entendeu? E prega uma doutrina diferente. Prega o ódio a Israel, entendeu? Porque, na verdade, eles são inimigos de Deus. A partir da hora que eles matam, roubam, destrói e mente para o povo, eles são inimigos de Deus. Então, com certeza, eles vão ser inimigo de Israel, inimigo do povo.
Porque o povo ainda tem a imagem e semelhança de Deus, entendeu? E a imagem e semelhança de Deus provoca esses homens malignos que estão dentro do Brasil aqui. Então eu tenho que falar a verdade para vocês, entendeu? O Irã tá caído por terra. Até o esgoto da capital, entendeu? Até a rede de esgoto Israel sabia aonde era. Arrebentou a rede de esgoto, entendeu? Encheu de esgoto a capital do Irã. Quem anda dentro da capital do Irã vai andar com aquela água nojenta até o joelho, você entendeu? Porque até isso Israel sabia. Da rede de esgoto, rede de energia que não tem mais, avião não tem mais, porque Israel já tomou o espaço aéreo deles, você entendeu? Então, é uma guerra assim. De território, eu calculo que o Irã é 20 vezes maior do que Israel. Em população, é 9, 10 vezes maior do que Israel. Você entendeu? Então, se trata de um país que é maior do que Israel e não deu nem para começar na guerra, você entendeu? Não deu nem para começar, entendeu? Mas isso não é para se gabar em homens, mas no Criador, entendeu? Que capacita, dá estratégia, você entendeu? Porque ali, há muitos anos, é uma fábrica de terrorista. É uma fábrica de pessoas que mata judeus e mata aqueles que defendem Israel também. Você entendeu? Então são os homens malignos na terra. Então vamos continuar orando para que esse sistema caia por terra. Você entendeu? Porque 80% não aceita. É igual o Brasil. Você sai na rua, você entendeu? No Brasil existem esses homens malignos, mas eles não podem sair na rua, eles não podem entrar numa padaria para tomar um café, eles não podem ir com a família dele no mercado fazer uma compra, você entendeu? Porque são homens malignos, homens terríveis na terra. Mas isso acontece. Isso tem acontecido diante dos nossos olhos, para que nós aprendam vendo essas coisas e nós tema mais a Deus e nós possamos voltar para Deus. Olha o que a igreja da Santa Inquisição fez com o povo. Mas isso também é outro estudo. O importante é que nós reconheçamos o nosso erro e voltamos para o Criador e o seu nome lá de Israel. Você entendeu? Então são essas duas coisas que os Estados Unidos já está em cima. Fraude nas eleições e esse urânio que era para fabricar a bomba atômica para jogar em Israel. Você entendeu? Como que, de repente, eles parecem com o material para fazer de 9 a 15 bombas. Você entendeu? E orar ao Criador para que eles não tenham montada nenhuma bomba. Você entendeu? Porque se montou uma bomba, a intenção deles é jogar em Israel. Você entendeu? Vamos orar para que Deus não dê capacidade para esses homens malignos prevalecer contra Israel. Amém.